não pensa e nem gosta de outra menina e tem medo de perder. Roda a vinheta. Fecha os olhos. Nos anos 60, no Brasil, eu ouso dizer que nenhuma banda de rock foi tão influente quanto Renato e seus Blue Caps. Já podemos fazer uma versão brasileira, por que não? Renato e seus bonés azuis. Cara, e dizem aqui que eles foram os Beatles brasileiros. Eles se auto-intitulam, inclusive, os Beatles brasileiros. É verdade. E eles fizeram várias versões dos Beatles, como algumas que a gente vai comentar aqui hoje, e também algumas curiosidades de como que eles tiveram o cuidado de fazer a adaptação, lembra dos adaptadores? Das letras em inglês para português. Sim, porque não é só uma questão de traduzir, né? Quando a gente pensa na versão, não é uma tradução, é a versão mesmo. Então, muitas vezes, você tem que adaptar para, sei lá, fonética brasileira caber dentro da letra original. É bem interessante esse processo. Antes de tudo, quem foram Renato e seus Blue Caps, Fred? O que eu sei, assim, de decor, é que os caras fundaram a banda no Rio de Janeiro em 1959. E foi uma banda que começou como uma banda instrumental e depois ela se tornou uma banda que fazia as versões brasileiras, se tornando um dos principais ícones da Jovem Guarda no país. Aí fica uma pergunta minha, inclusive, não tá no roteiro, mas se você souber, comenta aqui com a gente já. Qual seria o nome de um dos Blue Caps? Tem que ter um Renato, cara, não é possível. Peraí, tem que ter um Renato, ok. Mas nós temos um Renato, sabia, na produção? Ah, é? É o Renato Yudi. Não. Mas de qualquer maneira, a minha pergunta é, quem eram os Blue Caps, né? Eles eram fixos? Era uma banda só, né? Enfim, fica aí a pergunta. Que a gente não vai responder. Que a gente não vai responder nesse episódio não, porque a gente vai ter que pesquisar sobre isso. E o Renato e seus Blue Caps, como o Fred falou no episódio anterior, dá uma olhada no episódio anterior se você puder ali no YouTube. Eles são a banda, como é que era mesmo que você falou? Eles também se auto-intitulam a banda de rock mais antiga do Brasil, por ser de 1959. Uma época... Estar época... nativa até hoje. Exatamente. Bom, agora a gente pode comentar um pouco de quais foram as versões. Vamos focar nos Beatles? Claro. Falar de Beatles e falar das versões que Renato e seus Blue Caps fizeram das músicas dos Beatles. Escolhe duas, Fred, aleatoriamente, sem olhar o roteiro. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Por que eu puxei um tom tão estranho? Mas você puxou uma coisa meio... foi meio dark, né? Meio Rico Barnabé, sabe? Uma coisa do Decafone. Mas, feche os olhos, uma versão de All My Loving. Aí você já pega o que a gente falou no início do vídeo, né? A letra tem características da versão original, sim, mas você pegar já no nome, cara, All My Loving, feche os olhos. Total. E eles fizeram várias adaptações da letra também, porque ela tinha uma característica, assim, né, do rock britânico, do cenário cultural britânico e, obviamente, né, da vivência dos Beatles, do Paul e do John, que compuseram essa letra, mas eles trouxeram e adaptaram para uma letra aqui no Brasil, né, para um contexto mais nacional, um contexto brasileiro, né? Que é muito essa pegada da versão, né, que como a gente estava dizendo no início, não é simplesmente traduzir. Se você não recontextualizar e ressignificar aquilo, pode não ficar muito legal. E no caso, essa versão é muito legal. Se a gente inclusive comparar os primeiros versos da música, né? Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Então, feche os olhos e sinta um beijinho agora. Cara, é muito legal isso, porque os caras conseguiram manter o significado dos versos originais, digamos assim, né? Só que totalmente recontextualizado para nossa fonética, inclusive, né? E a gente vai falar disso já já. Mas antes, qual que é a segunda música dos Beatles? I Should Have Known Better, tradução de Renato e seus Blue Caps, Menina Linda. Olha, ó. Essa foi traduzida em 1965. Curiosidades, né? A letra original, ela fala sobre um arrependimento amoroso, assim, né? Então é uma coisa tipo, putz, eu devia ter feito melhor, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E já na tradução do Renato e seus Blue Caps foi uma coisa, é mais uma declaração de amor, assim, sabe? Que era muito comum nas versões dessa época, né? A galera sempre tentava trazer uma coisa mais alegre / romântica nas versões, né? Porque eu acho que é o que colava bem com o público da época.
tal. Deixar a música bem popular. E também tem muito essa coisa da jovem guarda e do contexto sociocultural que a gente vivia no Brasil na época, de deixar as coisas mais leves, né? Porque o Brasil já vivia um clima pesadaço. Exatamente. Então, muito tinha esse contexto do que o Brasil vivia politicamente, e justamente para adaptar e para fazer versões, isso tinha que passar dentro desse contexto cultural. Então, era normal que isso deixasse as músicas mais leves, as letras mais tranquilas. Então, a gente vai de algo ali que, puta, eu deveria ter feito algo pra... eu vou me declarar pra você. Bom, mas como eram feitas e como são feitas essas traduções das versões, né? Como a gente comentou agora há pouco, num contexto sociopolítico-cultural, precisa de alguns cuidados para fazer a adaptação, né? Então, por exemplo, você vai ser fiel à tradução da letra, versus você ter uma liberdade criativa para adaptar um contexto, uma particularidade da nossa cultura. Algumas mantinham um tom e uma conotação original, enquanto outras mudavam um pouco esse contexto. Fred, como que é esse processo, a gente que também faz as nossas versões, como que é esse processo de liberdade criativa, fonética? Pegando até o gancho do que o Renato e os seus Blue Caps faziam naquela época, que era um processo de recontextualização, mas tentando manter a essência do significado da canção, né, da letra, a gente busca muito fazer isso, assim, né, eu e o Rafa. Então, quando a gente escreve alguma coisa, a ideia a gente sempre tenta manter, assim, pô, o que o compositor quis dizer, assim, na essência daquela letra, daquela obra e tal, mas se a gente não adaptar, não fica legal. Se você tiver curiosidade de saber como são as nossas versões, deixa um comentário também no final do vídeo. Então veja, por isso que Renato e seus Blue Caps tinham tanta maestria em fazer o que eles faziam, porque não só eles adaptaram essa questão do contexto cultural, tendo essa sensibilidade, essa tranquilidade de trazer leveza para as músicas, para não tocar em nenhum tema sensível dado a época que a gente vivia, mas também uma questão do idioma, que ela é muito complexa. Fred, além disso tudo que a gente falou, falando de outra coisa agora, você acha que de certa forma, assim como aconteceu com Parabéns Pra Você, traduzir uma música do inglês para o português também torna isso mais acessível para o público, ainda mais naquela época? Ah, com certeza, porque pensa que naquela época, bom, muito antes da internet e tal, né, e o comércio era totalmente diferente. Para um disco que foi lançado lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, chegar até a mão de um brasileiro, era um baita trampo, né? Então as pessoas não tinham acesso ali a discos que eram lançados assim com tanta facilidade. Então as versões ajudavam a popularizar grandes artistas de impacto global, mas que não era ainda tão global assim como é hoje, né? Renato e seus Blue Caps e outros que faziam versões ajudavam a aproximar o grande público brasileiro, assim, dessa musicalidade que estava super rolando lá fora. E não à toa que Renato e seus Blue Caps deixaram um impacto, um legado cultural, fortalecendo hoje o que é uma tradição na música popular brasileira, que são as versões. Mas o que a gente quer falar no próximo episódio é também sobre músicas que são de outros idiomas e que também foram traduzidas para música brasileira e para o idioma português, que não é só de inglês que vive o homem, mas é também de espanhol, italiano, russo, aramaico, esperanto. O cara vai ser... já. Que tal se a gente falasse no próximo episódio sobre músicas em espanhol que foram traduzidas para o português? Cara, tem uma banda que canta em espanhol que eu curto muito, adoraria fazer uma versão dos caras. Qual? Fito e Fitipaldi. Boa. Pesquisa sobre esses caras. Mas tem versão deles ainda não. Não, cara. Vamos fazer nós. Então se liga no próximo episódio que nós traremos versões em espanhol adaptadas para o português. Esse foi... Não precisa terminar, tipo, na Jornal Nacional, né? Feche os olhos e sinta